Olá, hoje nós vamos falar sobre dois conceitos muito importantes na teoria da gravitação. Trata-se do conceito de campo gravitacional mais útil na formulação newtoniana e, finalmente, o potencial gravitacional. Esse é mais útil porque ele aparece até mesmo de uma forma um pouco disfarçada, às vezes, na teoria geral da relatividade. Por que esses conceitos são importantes? Porque a interação gravitacional é uma interação que se dá à distância. Ou seja, os objetos não precisam estar em contato entre si para que haja interação gravitacional. Eles podem estar bem longe um do outro. Portanto, a interação gravitacional tem algo em comum com as interações eletromagnéticas. As forças magnéticas são forças à distância. Dois ímãs interagem entre si, mesmo estando longe um do outro. Duas cargas elétricas interagem entre si, mesmo à distância. Os objetos podem, portanto, interagir à distância, forças à distância. Esse é o primeiro conceito. Quando a interação é uma interação à distância, nós descrevemos esse tipo de interação por meio do conceito de campo. E esse é um conceito fundamental no eletromagnetismo, mas ele é muito importante também no caso das interações gravitacionais. O fato é que nessa nova descrição, estou chamando de nova porque não estou estudando a gravitação a partir da lei da gravitação universal. O método agora é um pouco diferente. A ideia é a seguinte: se eu tenho aqui, numa certa região do espaço, numa galáxia, numa estrela, não importa, em alguma região do espaço, se eu tenho massas distribuídas naquela região, nessa nova forma de descrever a gravitação, nós dizemos o seguinte: essa distribuição de massas, ou essa massa, como queiram, elas geram campos. Campos que permeiam todo o espaço. A massa gera campos. Esse é o conceito fundamental. Esse campo que essa distribuição de massas gera, ele está lá. Se uma outra partícula de massa, digamos, m, estiver próxima, longe, isso não importa muito. Se eu tenho uma segunda massa, essa massa vai experimentar a ação do campo produzido, ou dos campos produzidos por essa distribuição de massa. O fato é que nessa nova descrição, a rigor, eu nem sequer preciso ainda considerar
uma partícula próxima da outra ou próxima das outras. Eu estou preocupado apenas com o campo que aquela partícula de massa m ou aquela distribuição de massa m gera. É uma nova forma de encarar a gravitação. Os objetos dotados de massa geram campos. Esses campos estão em todos os pontos do espaço, em princípio, mas com maior intensidade naqueles pontos mais próximos da distribuição de massa. O fato é que agora vamos descrever a gravitação de uma forma diferente. Vamos nos preocupar tão somente com os campos gerados por uma distribuição de massa. Esse é o efeito de uma distribuição de massa. Gerar campos. Outras partículas interagem com aquela ou com aquelas através dos campos. É assim que se dá a interação à distância. O que é curioso é que nós não conseguimos enxergar os campos. Esse já é um primeiro problema. Temos que fazer uso de métodos indiretos, né, para determinar a intensidade do campo numa certa região do espaço. Esse é um problema. O nosso mecanismo de interação com o mundo externo, ele não nos permite, ou seja, os órgãos dos sentidos não nos permitem ver os campos. Esse é um problema, por isso que é difícil até mesmo acreditar que os campos existam. Não? Mas eles existem porque se eu colocar ali uma partícula, ela vai experimentar a ação do campo gerado pelas demais. Quer seja o caso de uma partícula apenas, de massa m, ou, um segundo caso, uma distribuição de massas, em qualquer dos casos, uma ou várias irão gerar um campo gravitacional e esse campo permeia todo o espaço. Essa é a lição a ser aprendida em relação às interações gravitacionais. Os objetos geram campos. Vamos estudar esses campos hoje.